Em todo grupo de trabalho, sempre tem problemas de relacionamento. E hoje queremos tentar desvendar quais são as causas desses problemas. Se você também não compreende muito, vamos descobrir juntos. Venha comigo. Olá pessoal, como vai? Meu nome é Peter Duarte, para quem não me conhece. Estamos aqui para poder entender hoje sobre problemas de relacionamento nos grupos de trabalho. E eu sei que existem todos, não é nenhum nem outro, é em todos os grupos existem problemas, né? Então vamos tentar descobrir o que acontece baseado em cima de dados, em cima do que eu tive de experiência, até mesmo você já teve de experiência, para nós podermos entender o que um grupo de trabalho tem, que às vezes começam as discussões, começam os problemas, as pessoas não se entendem. Então vamos tentar desvendar. Primeiro eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo e eu queria compartilhar isso com vocês em relação a conflitos. Então, tinha um grupo de trabalho, tinha 105 funcionários naquela época, e a gente sofria muito com o problema, as diferenças das pessoas, porque num grupo tão grande como esse, as diferenças elas eram muito aguçadas, sabe? Era difícil a gente poder entender as diferenças do pessoal, o que eles queriam, o que eles não queriam. Então, o que acontece? Certa vez eu peguei e falei, poxa, é impossível, a gente tinha que ter uma harmonia, né? Aí eu decidi fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Não fiz uma coisa assim tão escancarada, entendeu? Fiz uma coisa um pouquinho mais assim por debaixo do pano, porque se você faz uma pesquisa, você abre muito, você dá precedentes, né? E quem tem um grupo de trabalho sabe que não pode abrir muitos precedentes. Então, como eu era o gestor da empresa, eu falei, vamos tentar fazer essa pesquisa, vamos ver o que dá. Aí fiz a pesquisa, pessoal, e a questão de conflito estava muito aguçada naquele momento. A culpa, viu? Eu pensei, todo mundo vai colocar a culpa no gerente de produção, no encarregado, coisa parecida. Nada. Até teve algumas pessoas que colocaram essa culpa em cima do pessoal que liderava, mas a culpa mais estava na empresa, segundo os funcionários, que a empresa não dava certas condições e que o encarregado não tinha outras condições ou que eles queriam algum benefício. Então assim foi das mais diversas. O problema do encarregado ou do gerente de produção era em torno de 5%, o restante, pessoal. Sabe o que ganhou? O que ganhou ali das reivindicações? Eles queriam condições melhores de trabalho. Daí tinha várias coisas que eles colocavam, como uma cadeira melhor, uma iluminação melhor, o transporte, que uma coisa de transporte não era nós que coordenávamos, né? Era a própria prefeitura da cidade. A questão do transporte ser ir mais direto para o bairro, não passar em 5, 6 bairros antes de chegar perto da casa do pessoal. Então assim, a gente teve uma coisa que venceu, que era uma coisa que não estava no nosso radar. Então assim, para ser bem claro, os conflitos dentro de uma empresa nem sempre tem as causas que a gente pensa. Eu senti o seguinte nessa minha pesquisa que eu fiz, que o pessoal, eles estavam descontentes com tudo ao redor deles, ou na grande maioria, né, para ser mais específico, e eles não estavam descontentes somente com o ambiente de trabalho, mas com as condições do trabalho, com as condições em relação a ônibus que acabava tendo que passar em vários bairros antes de passar no dele, então eles reclamavam que estavam tendo 20, 30 minutos no máximo de almoço. Então isso foi uma coisa que realmente assim eu fiquei bem pensativo e a gente conseguiu solucionar isso disponibilizando um transporte mais específico
e nós bancando, entendeu? Então o que acontece? Isso é uma coisa que não estava no nosso radar, tá bom? Então assim, isso é uma coisa que às vezes você tem que ter o feeling, você que está liderando uma empresa, liderando um grupo, o feeling de ter, talvez tentar entender isso, que eu quis colocar aqui para vocês, que era uma causa que não estava no radar, tá bom? Mas assim, existem muitas causas de conflito e que a gente vai estar falando agora. Primeira causa, muito comum, o pessoal não gosta do gerente ou da pessoa que coordena ele, o colaborador, né? Então, o que são as premissas de um bom líder? Seja ele coordenador, seja ele gerente de produção, né? As premissas dizem para nós o seguinte, que ele tem que saber persuadir as pessoas, ele tem que ser exemplo e ele tem que servir aos seus liderados. Ah, mas é assim, é muito fácil falar, né? Geralmente o pessoal fala pra gente, é muito fácil você falar, mas quero ver você cumprir. Então, assim, não que você vai lá e vai lavar o pé do cara, né, para servir ele, não. Você tem que servir nas necessidades. Não é o que a pessoa quer, entende? É o que ela precisa. Então, qual que é a causa? O pessoal não gosta, talvez, da tua abordagem. Você tem que, talvez, você como líder, abordar diferente, entendeu? Abordar de uma forma onde que você vai ter mais... a pessoa vai sentir a possibilidade de ser mais próxima de você se você abordar talvez de uma forma diferente, entendeu? É isso que você tem que entender. Às vezes você precisa abordar de uma forma bem diferente que você vem abordando. Então, assim, você persuade a pessoa tentando entender suas necessidades, tentando entender aquilo que talvez está sendo um empecilho para ela estar de cabeça no serviço. Às vezes ela está com algum problema em casa ou coisa parecida. Você tem que ser o exemplo, porque antes de você cobrar, ainda mais do pessoal aí que é empresário aí, se você for cobrar da pessoa que ela chegue no horário, você tem que algumas vezes chegar antes que ela. Se o teu horário é 7h30, é 8 horas, você tem que chegar antes. Para ela chegar atrasada, você poder cobrar. Não adianta você chegar às 7h30 e querer cobrar atraso, entendeu? Isso é uma questão de exemplo. Outras coisas também. Então você tem que ser um exemplo. Não é aquele negócio assim que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por mais poder que você tenha na mão, você precisa ser um exemplo para ele. E a outra parte que o pessoal bate muito em cima, depois de persuadir o exemplo, é em relação a você. E a outra parte que o pessoal quer mesmo é que a pessoa, que o líder sirva a ela. Mas aí que é a grande tacada que você tem que ter em mente, que é o quê? É a parte de você entender o que eles precisam, não o que eles querem, porque não é tudo que a gente quer que a gente necessita. Você entende? Então assim, você tem que servir de uma forma que seja dentro do objetivo que a empresa tem. Você não vai poder ser uma pessoa que vai simplesmente assumir a vida da pessoa, porque a tendência muito hoje em dia, as pessoas terceirizar aquilo que é a competência delas para um outro, e isso acontece muito com o líder. A pessoa quer terceirizar a sua vida para o líder, e isso daí não é uma coisa legal, tá? A questão é assim, ó, aquela velha máxima assim, ó, viu? Vá cuidar da sua vida, cada um cuida da sua vida. Então você tem que entender as necessidades dela, tá bom? Não o que ela quer. Você tem que entender o que ela quer. É um ponto. Em cima daquilo você molda para poder atender a necessidade. Isso é uma coisa que a gente fala, analisar perfil por perfil, mas num grupo grande você vai ter a dificuldade porque são muitas pessoas, entendeu? Mas assim, tudo se começa pelo primeiro. A partir da hora que você pegar o primeiro, você consegue replicar para o outro, para os outros, para o outro que está talvez do lado e para os outros, porque tudo é questão de definir um processo, depois você replica. Então você entender as causas que as pessoas às vezes têm de conflito é muito importante. Outra coisa assim muito comum eu não gosto dessa outra pessoa aqui que está do meu lado. Eu não fui com a cara, né? O famoso não fui com a cara daquela outra. E assim, esse negócio é uma coisa que as pessoas, é uma outra coisa que elas terceirizam para outros, esse negócio de não gostar.
Ah, mas é que eu não gosto mesmo. Isso é simplesmente é uma coisa que tá lá desde os primórdios, nossos antepassados aí, em relação a não tem essa, pessoal. A questão, mas você tem que ser profissional. A questão é que as pessoas têm que estar num grupo onde elas se sintam bem. E aí uma coisa que você como líder tem que analisar bem é em relação assim, se a pessoa não gosta da outra, você faz o seguinte, você tentou persuadir, você sendo exemplo, tentou persuadir e ainda serviu a pessoa e para ela não está bom, que são os princípios que você tem que ter, que é uma coisa que parte da empresa, tem que partir do líder, e a pessoa mesmo assim não reage, então assim, infelizmente essa pessoa ela não se adaptou ao grupo, tá? E o próximo passo talvez seja com o tempo você trocar ela por uma outra que se adapte ao grupo e que tenha as mesmas habilidades que ela. Então assim, a gente vai falar, eu vou falar em outro, mais para frente aí, em relação a treinamento de substituição, entendeu? Porque por mais que o substituto seja mais ruim do que o titular, vamos colocar dessa forma, vamos usar a metáfora do jogo, de jogo de futebol, assim, ó, mas os reservas às vezes entram e acabam dando conta melhor do recado do que o próprio titular, porque ele é mais disciplinado, ele segue o plano, o técnico ou o líder grita com ele lá de fora, lá, tipo no jogo, né? Você não vai gritar, claro, né? Mas assim, o líder dele orienta ele obedece, por quê? Porque o líder, quando tem um time na mão, ele define a estratégia, tá? Você tem que definir a estratégia. E cada um que foge da estratégia, ele não vai servir no médio prazo para o grupo. Aí você tem que substituir. Entendeu? Então, assim, esses são alguns princípios em relação das causas que tem esses conflitos. Por quê? Então, assim, a gente está falando das causas, eu coloquei algumas mais comuns, né? Então, por que a gente tem que trabalhar em cima das causas e poder entender essas causas? Você precisa entender as causas que estão causando, que tá tendo esse conflito, que está causando uma indisposição na equipe ou coisa parecida. Por que você tem que trabalhar nessas causas? Porque tem seus efeitos. E assim, um grupo em conflito, o efeito primeiro, cara, que todo líder e todo empreendedor vai sentir é o efeito do resultado. Por mais bom que você seja, com conflitos você vai ter o resultado descendo, decaindo. Você não vai ter um resultado pleno, ou um resultado exponencial, um resultado crescente. Você vai ter um resultado extremamente declinando. Então, assim, qual que é a grande sacada para você tentar poder resolver essa questão de efeito do resultado? É você apaziguando os ânimos, aqueles que estão causando mais conflito, você retirar da equipe, dar uma licença remunerado, coisa parecida. E o caso de você não ter muito saída, demissão, entendeu? Mas para isso você tem que fazer todo o dever de casa, que é o quê? Persuadir, exemplo, isso eu estou colocando de forma simples, tá? Tem-se outras variáveis, mas para deixar bem claro, estou colocando de forma simples o básico, porque a gente precisa se aprofundar mais em relação à persuasão, que eu já disse para vocês, em relação a exemplo, em relação a servidão. Não é servir para ser escravo, é servidão em prol de um resultado, tá? Inclusive a gente vai falar muito disso. Vocês que querem se adiantando em relação à servidão, eu sugiro para vocês um livro bem legal chamado Monge Executivo ali. Provavelmente vocês devem conhecer, ali tem umas paradas aí, umas coisas bem boladonas ali que vocês vão entender sobre servidão, tá? Servidão em cima daquilo que o maior de todos, que nem eu já falei em um outro vídeo aí, Jesus foi o mestre da liderança, o mestre da servidão, servir com objetivo, servir para o resultado. Entendeu? Então, viu? Vocês querem adiantar antes de eu falar, pode ler o livro ali, que eu vou acrescentar algumas outras coisas também, mas aquela é a base. Então, assim, a gente tem que trabalhar em cima dos efeitos, cara, efeito de baixa produtividade, efeito de ambiente deteriorado, efeito de ambiente extremamente sem clima para o trabalho. Isso atrapalha muito. Seja com uma equipe de uma, de duas pessoas, que às vezes, viu, às vezes por ser uma, duas, a coisa é um pouco mais pessoal.
viu? Acaba tendo mais problemas que um grupo de 40, por exemplo, entendeu? Mas não é que não atrapalha, viu? No grupo de 40 o efeito é mais devastador, porque vai refletir justo lá na ponta, lá onde que sai o resultado ou o faturamento em dinheiro principal, entendeu? Então, trabalhamos em cima das causas, entendeu? Trabalhamos em... Mentira minha. A gente entendeu as causas, trabalhar e entender os efeitos que essas causas têm, para você agir em cima. E daí a gente tem um outro fator, que daí é uma questão de problemática. Você descobre a causa, você descobre os efeitos e você traz soluções. São os 3 pilares da resolução de problemas, tá? Então, assim, descobre as causas, descobre os efeitos, assim, mitiga os efeitos que você vai ter, tenta colocar no papel e vai para cima das soluções. O que é uma solução bem importante primeiro em relação a quando tem conflito? Você determinar quem está causando esse conflito. Ah, mas é essa pessoa, é essa. Ou às vezes o conflito talvez venha um pouco externo, entendeu? Você tem que entender isso daí, você tem que ter o feeling para entender. Se ele é externo, você tem que trabalhar em cima das causas, trazendo soluções para esses efeitos, entendeu? Qual que é a causa que está trazendo esse problema, qual que é o efeito que está causando, entendeu? Então, assim, o normal de equipes, pessoal, vocês têm que entender. O normal de equipe, ela render em torno de 65 a 82, 85% no máximo de assim produtividade, de eficiência. Toda equipe é mais ou menos nessa base. Entendeu? E hoje o pós-pandemia trouxe para nós um panorama preocupante. A produtividade ela está em 55% na média. Então, além da gente já vindo um problema muito grave, a gente está tendo um problema muito um problema assim meio que crônico, porque para quem entende de desempenho, você quer que ter uma empresa, você quer líder, você entende o que eu estou falando. Para você ter um problema de um desempenho legal, você precisa não ter tantos problemas externos te atingindo. E hoje o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: a produtividade na média está em 55%, a média é 65% a 85%. O pessoal fala em torno de 75% aí, que daí o restante é tudo ociosidade, então a gente está com uma ociosidade muito grande. Apesar o desemprego tá aí, todo mundo sabe que o emprego não é garantido, mas mesmo assim a produtividade está despencando. Ou vamos colocar dessa forma, o desempenho das pessoas, tá? Então tem que ficar bem atento a isso, procurar trabalhar muito em cima de entender as causas, saber quais são as causas e mitigar os efeitos, ver o que esse efeito está trazendo de mal para sua empresa, entendeu? Para quê? Para você trabalhar em cima de soluções. Primeira solução. A solução 0 é você pegar e tirar da equipe quem está te causando esse problema. Mas às vezes isso custa caro. Às vezes você tirar da equipe, a demissão custa caro. Às vezes é um familiar teu. Às vezes não, às vezes na grande maioria, tá? Pode ser um familiar teu, até alguém mais próximo. Então você tem que ficar bem ligado, porque talvez essa solução 0 não seja o caso. Então vamos para a solução 1. Assim, preste bem atenção. Solução número 1, focar no que é importante. Você precisa focar naquilo que é importante para a tua empresa. Então, assim, o importante é você ter uma produtividade legal. E o focar no que é importante, isso é quase que um mini plano, entendeu? Como que você faz? Você pega e entende. Então, assim, vamos dizer que você tem uma produção, você é uma fábrica, uma indústria. Você fala, não, peraí, o importante para mim é o faturar o que eu faturava antes, ou faturar aquilo que é possível nesse momento. O máximo possível, né? Então, o que você faz? Você entende isso daí, então você coloca lá no topo. Coloca no topo. Então, para mim é importante. E você vai trazendo para baixo daí. O que é importante depois de faturar? É ter uma saída de expedição legal. Depois da saída de expedição, ter esse setor aqui legal. Depois disso, ter um ambiente legal. Ter um grupo em harmonia. Esse grupo aqui é o grupo que mais rende para mim, em harmonia. E vem trazer. Você faz um mini plano.
Aí você foca no que é importante em cada etapa. Começa em cima e vem para baixo. Fazendo isso, determinou isso daí, você agora vai pegar e vai fazer a segunda coisa. Aí você vai trabalhar o inverso, você vai pegar um elástico, você vai puxar e você vai falar bem assim agora, qual que é o alvo meu? Aí você vai segurar esse elástico e definir o teu alvo. Meu alvo é aqui, meu alvo é lá que eu quero. É isso que eu quero, porque até agora você está trabalhando pelas condições que o mercado, que a tua equipe, que teus clientes te apresentaram. É aqui. O teu alvo é aqui. Então o que você faz? Define o teu alvo. E puxa o elástico em cima daquilo que você focou que era importante. Você agora trabalha para potencializar. Você tem que focar naquilo que é importante, que você tem controle. Você não vai conseguir ter controle sobre os fatores externos, você vai ter que focar nas tuas qualidades. Esqueça aquele negócio que você não é bom em português e você vai ter que estudar português para você ficar bom em português. Não. Você vai focar naquilo que é a sua qualidade. Naquilo que vai fazer você potencializar as suas habilidades que você já tem, porque agora é um momento de potencializar aquilo que se tem de melhor. A gente precisa de força. A gente precisa do diesel, da caminhonete a diesel, com força, na arrancada. Isso que a gente precisa, entendeu? A gente não precisa de um carro a gasolina que tem velocidade final muito maior que um diesel. A gente precisa de força no começo. E você não pode comprar um Porsche, uma BMW, uma Ferrari, entendeu? É muito caro. Você tem que partir, porque esses daí você vai ter força na arrancada. Você tem que partir para aquilo que está nas suas condições e que você focou que era importante. Então, assim, se prepare nessa arrancada. Outro ponto. Definiu o alvo. Lá, meu alvo potencializou o que é importante, o que está no teu controle. Aí você vai pegar e vai agora fazer outra coisa que daí a gente não está falando de números. E isso é o empreendedor que tem que definir juntamente com a sua equipe de liderança. É envolver a equipe. Todos os atores que estão no comando precisam se envolver com a equipe. E automaticamente fazer a equipe estar envolvida com esse objetivo, que é focar no que é importante, no que tem controle, definir o alvo, potencializar as suas qualidades e partir para cima de envolver a equipe. Faça confraternização, chama eles para um treinamento, uma coisa que não existe muito aí na grande maioria das empresas, tá? Eu sei que talvez alguns de vocês estão me ouvindo nesse momento, me assistindo, vocês têm a empresa que já tem um treinamento legal, mas tem algumas que não, e em grupos grandes, sabe? Então o que você precisa? Precisa entender que talvez um treinamento ali, uma coisa de 15, 20 minutos, não muito extenso, tá? Porque muito extenso cansa. Você faz uma espécie de confraternização, você começa a envolver a equipe no objetivo que você quer, no alvo que você quer. Você viu que é tudo um processo? E depois disso, você vai fazer um trabalho que você fez um trabalho geral, né? Legal. Aí você vai pegar, você como líder da equipe ou líder da sua empresa, porque eu acho que, na minha opinião, todo empresário é líder da sua empresa. Eu, na minha sincera opinião, independente se ele tem algum gerente de produção, tudo, mas assim, e é melhor ainda, tá? Porque quando a equipe entende que você está no meio pela necessidade, isso acaba envolvendo mais, tá bom? E daí depois de você envolver a equipe no geral, você vai envolver cada membro. E essa coisa é individual mesmo. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Você vai lá, vai conversar com eles. Ah, aquele lá gosta de futebol, você vai falar sobre futebol. Aquele outro gosta de pescar, você vai falar sobre pesca. Já tem outro ali que gosta de carro, você vai falar de carro, de som, você vai falar de som. Você vai persuadindo as pessoas de um a um da sua equipe. E o pessoal que tem tipo 5, 10, 15, até mesmo 20 funcionários é super fácil. 1, 2 dias você consegue fazer esse trabalho e você vai ver, você vai entender o quão isso traz de resultados para você. Você começar a conversar com eles, eles automaticamente vão se desarmar e vão começar a passar para vocês, para você e pro gerente de produção teu gerente de loja, coisa parecida. Eles vão começar a passar para vocês
Uma coisa que até então eles não passavam, porque estão desarmados, você desarmou eles. Eles vão começar a dar feedback para você de algumas coisas que você não está no dia a dia e eles estão naquele metro, aquele 3, 4, 5 metros quadrados que estão com o seu campo de visão, eles estão todo dia, 8, 9 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, dependendo da empresa. Eles têm o que passar para você muito mais do que aquilo que você imagina, entendeu? As pessoas, elas não são ouvidas dentro das empresas. Não adianta você, empreendedor, me dizer que são, porque elas não são, tá? Eu sei porque eu não ouvia os meus funcionários, eu não ouvia eles, o que eles tinham para falar, o que eles tinham para dizer. Eu não ouvia. E com isso, eu deixei de colher informações valiosas. Então você tem que ouvir eles. Então você desarma primeiro eles. Senão eles não vão te falar. Eles vão falar, não, tá filé, tá show de bola, isso aqui tá uma maravilha. E não é isso que você quer. E não é assim que você vai conseguir a verdade deles, a honestidade deles, entendeu? Então com isso você precisa entender que o desarmar eles é você persuadir um por um. Aí você consegue entender. E aí nisso você, assim, sem ver ou vendo, né, seguindo um plano, você definiu desde lá quando você teve que focar no que era importante, definiu o alvo, envolveu a equipe, persuadiu por último, você vai ver que a solução dos teus problemas era você mesmo. É triste isso, né? Você ouvir isso. É bem isso mesmo. A solução dos problemas era você atuar. Você, ator da tua empresa, o ator chamado empreendedor, atuar. Às vezes é até triste dizer isso, mas é isso que acontece. Tudo que você fez para solucionar o problema de conflito talvez seja a tua mina de ouro. E a mina de ouro está em você. Então, assim, não adianta terceirizar para outros aquilo que você precisa fazer. O que você pode ter uma mentoria, você pode ter um consultor, você pode ter um coach, você pode ter todas essas coisas aí. Mas assim, o resultado final, ele está em suas mãos. Se carece conhecimento para você, busque-o. A Bíblia diz muito isso daí. Busque conhecimento. Aquilo que você não sabe, aprende. Aquilo que você não domina, domine, aprendendo. Eu acho o seguinte, esse pós-pandemia acabou trazendo anos para frente, adiantando muitos anos para nós aqui, que era a era do conhecimento. Então, se você não buscar conhecimento para você, para o seu líder, para a sua equipe, treinar a sua equipe, né? Você buscar o conhecimento é treinar a sua equipe, definir o que é importante, definir aquilo que está no seu controle ou no controle da própria equipe, definir o alvo, envolver a equipe e, por último, envolver cada membro. Teus resultados sempre vão ser pífios. Sempre vai, desculpa falar dessa forma, mas teus resultados não vão acontecer. Entendeu? Então, assim, quer os seus resultados que aconteçam? Trabalhe em cima da tua empresa. Às vezes você tem uma mina de ouro na mão e não sabe usar. É aquele negócio, você tem uma Ferrari, mas não dá pra andar nas ruas do Brasil e tu esburacada, viu? A Ferrari tem que andar no Alphaville, São Paulo. Porque é ali que consegue andar. Porque a estrada é feita para isso. Pode andar a Ferrari lá em Balneário Camboriú, que as estradas, as ruas lá são feitas para isso. Mas não pode andar no interior do Paraná, no interior de São Paulo, porque não tem rua para isso. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que ter uma Ferrari. Você às vezes tem uma Ferrari na mão e não está sabendo guiar ela, ou talvez esteja guiando numa rua que não é pavimentada para isso. Então o que acontece? Você muda a estratégia. Então você entendeu que de um pequeno conflito, eu considero pequeno, porque toda a minha vida eu acabei gerindo conflitos, né? Mas assim, de um conflito que talvez que tenha na tua empresa ou que já teve, se você pegar e só trabalhar em cima dele, você consegue a solução mágica, aquela solução que talvez seja, vamos colocar dessa forma, o método mágico para você conseguir sair do buraco. Para você conseguir, em menos de um ano, sair de todas as dívidas.
E nós estamos falando, apesar de você estar vendendo pouco, apesar de você ter que diminuir os funcionários, apesar de você ter que enfrentar uma pandemia que é a maior pandemia de 102 anos, apesar de você passar pela crise que não existiu em toda a tua vida, apesar de você... Então só apesar. E você trabalhou em cima. Você trabalhou em cima de um conflito, você trouxe solução para a tua empresa. Você como empreendedor, agora que está me ouvindo. E você que é líder, que tem resultados pífios, você só trabalha em cima deles que você vai ter resultados enormes. Se você, como líder, não saber envolver sua equipe e persuadir ela, não é habilidade, não é gestão de processo, não é gestão de pessoa, é gestão de produto que vai trazer resultado para você. É gestão de pessoas. Ah, mas eu queria que a pessoa vestisse a camisa da empresa. Eu queria que a pessoa fizesse isso. Eu também sempre quis, gente. Mas enquanto eu não entendia isso, que eu precisei envolver a equipe, persuadir ela, e cada membro eu poder entender eles, eu não conseguiria escalar. Eu não conseguiria. Então, assim, pessoal, esquece de colocar a culpa na crise, esquece de colocar a culpa no governo, esquece de colocar a culpa em tudo, porque você é o senhor do seu destino, você é o senhor do seu futuro. O senhor, e melhor ainda, hein? O senhor é dono do seu presente, que é agora que você tem que fazer acontecer, hoje, agora, nesse exato momento você está lendo assistindo esse vídeo. Então, assim, procure entender isso, pessoal, tá bom? E tudo vai dar certo, tudo vai acontecer como vocês querem. Então, vamos só entender. Teve um problema na equipe, teve um problema de relacionamento. Nós partimos para solucionar, para descobrir as causas e efeitos e as soluções. A gente foi o quê? Focar no que era importante, focar o que estava no controle, definir um alvo, envolver a equipe, persuadir a equipe, porque se você conseguiu ficar comigo até agora no vídeo, por que essas coisas vão solucionar um problema de relacionamento? Pensa aí agora um pouquinho. Dou aí 10 segundos. Sabe por quê que essas coisas definiram uma solução de problemas de relacionamento? Porque as pessoas não pensam em discutir, elas não pensam em ter discussão, picuinhas, falar mal do outro, elas não pensam se elas estão com a cabeça ocupada em objetivos. As pessoas não vão brigar na sua empresa se elas estiverem com sua mesa cheia de trabalho. Elas não vão brigar, elas não vão discutir se elas têm um alvo lá em cima e que tem que ser todos têm que buscar e se eles estão todos eles envolvidos. E elas não vão brigar se aquela pessoa que destoar daquele que é objetivo começar a fazer corpo mole, sabe por quê? Porque você como dono, você vai lá e vai tirar ela. Corpo mole não cabe. Molde o grupo dessa forma. Ah, mas é meu parente. Então dá uma função que você já que quer pagar o salário para ele, dá uma função separada para ele. Tira do mais importante, que é aquele que traz faturamento maior para você. Entendeu? Se você acha que o problema de relacionamento está muito ligado, como que você vai solucionar os conflitos? Tá errado, cara. Você só soluciona o conflito dando carga de trabalho para eles. Isso, carga de trabalho. Aí você define na cabeça deles, define qual que é o plano que você tem em mente, qual que é o alvo, eles têm que saber, você tem que compartilhar isso com eles. Você empreendedor, você tem que compartilhar com eles. E depois envolve a equipe, define o alvo, envolve a equipe, faz confraternização, fala qual que são os seus objetivos, depois envolve pessoalmente, procurando entender cada um deles. 30 dias, 30% a mais de produção no teu bolso. Eu posso te garantir isso daí. 30 dias. Tá? Então assim, entenda isso. Tomara que você tenha conseguido ficar até o final desse vídeo. E pode ter certeza, 30 dias a tua equipe está redondinha. Tá? Vai por mim. Beleza? Valeu, desculpa aí falar meio assim dessa forma, mas é que é o correto de dizer.
O que é importante para a empresa em relação a relacionamentos, a problemas que você talvez tenha conflitos. Que nada mais é aquilo que está na sua mão. Beleza? Valeu, pessoal. Mais um vídeo meio longuinho aí. Quero que vocês, se possível, deixem seu like. Aí, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, deixe seu like. Aí no YouTube, aí se inscreve no nosso canal. Acione o sininho aí pra você receber as notificações de mais vídeos. E vamos pra cima, tá, gente? Vamos pra cima. Segue nós no Instagram, no Facebook, a gente também já tá também. No YouTube. Vamos pra cima, vamos pra cima, empreendedores do Brasil, líderes do Brasil, vamos pra cima. Vamos fazer essa crise ser somente, que nem diz um outro uma vez, somente um probleminha. Valeu, um abraço, até mais.